Olá, este é o Pink Talks, um podcast especializado em saúde da mulher e destinado a todas as mulheres que queiram ter um pouco mais de conhecimento e autonomia sobre a sua saúde. Eu, Rebeca, médica mastologista e ginecologista, doutora pela Universidade de São Paulo e professora do curso de medicina da UFSC, estarei conduzindo o tema de hoje, muito relevante: obesidade e sobrepeso. Para discutir este assunto, convidei a colega, a doutora Cristina Schreiber. Ela é endocrinologista do Hospital Universitário na UFSC, doutora em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo, a USP, proprietária da clínica Zait, uma clínica focada em emagrecimento multiespecializada, e membro da diretoria do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Seja bem-vinda. Obrigada, Rebeca. Obrigada mesmo. A Cris é uma expert, né? Tem uma clínica voltada sobre isso. Então, quando eu pensei em falar, que eu acho que está vindo como assunto da vez, né? Obesidade, sobrepeso, por todas as mudanças, eu pensei, não, vou convidar a Cris para a gente ter essa conversa. Que eu acho que, assim, a mulherada, que é o nosso foco aqui de público, tem muitas dúvidas sobre isso, né? Muitas dúvidas. Então, tu começou me falando que agora, né, dia 4 de março de 2025, vai ser o Dia Mundial da Obesidade. A gente tem um dia só para falar sobre isso. Isso, a Organização Mundial a Federação, World Obesity Federation, faz esse dia. Ele sempre tem um tema específico. Esse ano vai ser não focado no indivíduo, mas focado no governo, nos acessos, o que a gente pode melhorar para que as pessoas tenham acesso à medicação, as discussões sobre indústria. Vai ser um ano diferente esse ano, mas todo ano tem um tema dentro do dia. Isso é muito legal, porque realmente a gente vê que a sociedade não está ainda toda igual, né, nesse tratamento E bem legal eles trazerem isso como tema, assim. Como tema, isso. E aí a gente sempre tem inserções na mídia. A nosso objetivo aqui em Florianópolis é levar isso para uma escala um pouco maior. Hoje eu faço na própria clínica esse dia e é aberto ao público. Então, dia 4 de março podem ir na Zait, vai ter uma programação especial com aulas, com palestras, com mais... A gente quer levar como a gente tem o Dia Mundial de Diabetes, que já é no Sesc, da Prainha, né? Que a gente sempre vê várias campanhas pela cidade. Isso, a gente faz... Diabetes já está bem estabelecido como campanha, assim, né? E precisa fazer também da obesidade para ela poder sair um pouco do estigma, da estética. Esse é o grande problema, que ela começa a se misturar muito com estética e aí fica... eu vou perguntar um negócio pra ti sobre isso mais lá pra frente. Fala pra gente, assim, o que é obesidade, o que é sobrepeso. Eu, muitas vezes, chego no consultório uma paciente, assim, que quando eu calculo o índice de massa corporal e mostro pra ela que elas são obesas, elas ficam até chocadas, assim. Porque, às vezes, a gente fica muito com um estereótipo na cabeça, né? Então, explica pra gente o que é obesidade, o que a gente usa pra definir uma pessoa obesa ou sobrepeso. É bem interessante essa pergunta, porque mudou... E vem mudando ao longo do tempo, e esse mês saiu um artigo no Lancet que realmente deixou como statement. Agora a definição ela está um pouco diferente, mas essa definição do IMC, ela é o que a gente usou até agora, né? E no conceito, a obesidade é uma doença crônica, recidivante, que não tem cura, mas tem controle, com muitas variáveis e de alta carga genética. A gente sempre pede para o paciente dar uma olhada no pai, na mãe, nos tios, como que estão na fase adulta, porque a gente segue uma genética. E aí a obesidade ela tem essa carga genética que é pouco falada. Ainda é muito pouco falada, fica muito pro paciente. Olha, você não está mudando o seu estilo de vida. Quando nem sempre é isso. Muitas vezes tem estilo de vida, óbvio que tem, é uma grande parte, eu trabalho com isso, mas a carga genética é alta também. Porque a gente vê que tem pessoas que fazem muito esforço e é uma luta mesmo, né, para atingir o peso. E aí, agora, eles definiram que o IMC, não mais, mas assim, definiram em obesidade pré-clínica e clínica, que então seria uma adiposidade localizada, que fosse... Talvez aí, então, levando algum sintoma. Por exemplo, um indivíduo de IMC 28, ele pode sim ter obesidade pré-clínica já, ou clínica, se ele tiver esteatose, uma falta de ar no exercício. Então, essa gordura que está localizada no abdômen já está levando a sintomas. Então, ele já teria obesidade clínica. Então, ou então, por exemplo, um paciente que ele tem um IMC de 30, um homem,
geralmente isso acontece com o homem atleta, ele não é obeso porque ele não tem uma adiposidade acima do normal, localizada em nenhum lugar. Ele só tem muito músculo. E os aí homens mais fortões, assim. Atleta, a gente vê muito isso, né? IMC de 30 não define mais obesidade. Foi bom esse artigo porque libertou, depois eu te mando esse artigo, é do Lancet, bem recente. E aí mudou, e é isso que a gente já usava, né? Na prática clínica, a gente usa muito a bioimpedância por não ter radiação. Apesar de ser nível de evidência D, ela, para o paciente se autocomparar ao longo do ano, fazendo umas 3, ela é um bom instrumento. A gente usa normalmente o DEXA. Mas é radiação para a gente ficar fazendo várias aí a gente só faz uma ano, vez né? ao ano, DEXA, ou um ano sim, um ano não, né? Durante o tratamento. E no meio a gente usa bioimpedância com mais... E apesar de não ter um nível de evidência, pelo menos é uma coisa mais palpável para a gente ver os nossos resultados, né? Não fica só aquela coisa de balança, né? Sim, existe uma heterogeneidade das máquinas. A máquina que eu uso na Zite, que a gente usa na Zite, é uma máquina pareada para pesquisa mesmo. Então, ela é uma máquina que ela é pareada para o DEXA. Então, você tem uma acurácia muito alta. E essa acurácia ajuda muito. Eu acho que é bom, assim, eu já fiz isso aí, porque eu já fui lá, no momento que eu estava mais precisando, assim, de um enfoque no emagrecimento. E eu achei legal, porque tu vê aquela coisa assim, amarelinha, que é aquela tua gordura, que não devia estar ali no lugar que é o músculo, né? Então, eu acho que, assim, fica mais palpável, né? Para o paciente acompanhar. Não fica aquela coisa tanto de balança, né? Que a gente sabe que, às vezes, o peso não muda tanto. O peso não muda muito. Às vezes, eu até deixo ali no Instagram esses depoimentos dos pacientes, assim, que às vezes eles emagreceram 500 gramas, mas lá na bio eles aumentaram 3 quilos de massa muscular, perderam 5 pontos percentuais de gordura, ou seja, houve uma transformação, mas se você olhar o peso, você vai dizer, foi só 500 gramas. Muito legal. Assim... A gente sabe que aquelas preguinhas que nutricionista faz, personal, também são bons, né? Mas a gente não é todo mundo que sabe fazer, né? Ele tem erro humano, né? Ali a gente já tá falando de outra mensuração, que é a antropometria. A antropometria se faz com pregas, com certeza, mas os próprios... Quem aplica a antropometria com prega, geralmente faz mais de uma prega do mesmo local, para reduzir a chance de erro já. A gente lá faz com scanner 3D óptico, que ele vai medir, faz um avatar do paciente e pega as mesmas referências, porque é um grid de computador, então diminui muito o risco de erro. E também você vê certinho, por exemplo, medidas como torso, que é difícil de ver, que é tórax. Reduziu 13 centímetros de torso, enfim... São medidas difíceis de se obter. De mensurar. E aí, agora, com a antropometria, com o scanner 3D, a gente consegue mostrar para o paciente. E isso ajuda muito. Porque ele consegue aderir... É mais um instrumento de aderência também, né? Aderir ao tratamento, assim. Que é um tratamento longo, então tem que... A gente tem observado, assim, um índice maior de obesidade no Brasil. Eu sempre fico muito assustada quando eu vou para os Estados Unidos em passeio ou em congresso, porque fora ali é a área de Califórnia, né, áreas de praia, se a gente vai mais para o interior, né, dos Estados Unidos, assusta um pouco, né? Sim. Assim, eu não vejo isso tanto aqui no Brasil, assim, pessoas usando cadeira de rodas porque não conseguem se locomover. Mas existe uma tendência no Brasil de a gente estar aumentando o nosso peso, a nossa população? Sim, sem dúvida. Assim como, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar o câncer em pacientes jovens, né? E não é à toa uma das talvez possíveis causas de aumento de câncer em pacientes jovens é a galopante obesidade em adolescentes, crianças, enfim. Então, isso é um desafio enorme que a gente vai ter por aí, porque a gente vive o paradoxo alimentar no Brasil, que é, ao mesmo tempo que a gente tem fome, a gente tem obesidade. E não estão desligadas, né? Quem passa por insegurança alimentar, que é a fome, pode ter obesidade grave, porque não sabe se comportar, no sentido, quando eu falo comportar, não é julgamento moral, né? Mas comportamento mesmo, que você aprende de, vou comer aqui, que eu tenho essa porção, vou comer na próxima refeição, porque ele muitas vezes... Nós que trabalhamos em hospital público, né? Ele tem que comer o que tem naquela refeição e não sabe se vai ter a outra. E a gente vê, assim, algumas populações que não são tão favorecidas, às vezes, no hospital ali com salgadinho. Isso. Que são coisas mais fáceis de carregar, que vão fazer horas de viagem, né? Mais barato. Isso, claro, traduz, né? Isso, lá. A gente tem isso lá. Então, tem camadas, a gente sempre explica isso, né? As camadas de peso e
histórias dentro dessas vários pesos são completamente diferentes. São populações diferentes. Populações diferentes e a quantidade de transtorno psiquiátrico nos IMCs, vamos falar aqui de IMCs, né? Mas nos pesos maiores ela é muito mais frequente, de 50% a 60%. Olha, bastante. Entende? Então, assim, muda o peso, muda também a população que a gente estuda. Não é tão simples quanto se parece, né? Obesidade é tudo igual. Não, a gente tem vários cargas genéticas, várias variáveis que possam estar influenciando, também, culturais, né? socioeconômicas. Walkability, que é outra... Se você caminha ou não no seu bairro, por exemplo, é uma variável interessante de analisar. Enfim, várias... Olha, que doido isso, né? E eu acho que é exatamente, tu falou assim, aqui agora a gente tá com o Dia Mundial da Obesidade, que vai ser uma coisa mais política, né? E como os nossos gestores têm que olhar para a criança mesmo, né? Sim. Porque isso vai traduzir em problemas de saúde públicas graves. É isso. Eu li o livro da Michelle Obama, né? Não sei se tu já leu. Não, esse não. É muito legal, porque ela conta que o que ela fez na casa, né, como primeira dama, na Casa Branca, ela foi mudar o hábito alimentar das crianças. Sim. Então, ela criou horta, coisas assim, muito fáceis de fazer. E ela teve essa visão como primeira dama. Então, assim, a bandeira dela como primeira dama americana foi essa. Sim. É bem legal. Depois eu vou te dar esse livro de presente. Obrigada. Ela fez também Ela fez nas escolas um ato, assim, de atividade física que foi muito forte também. Que é uma coisa governamental mesmo, foi né? bem interessante, da educação física nas escolas. Isso é bem importante. Bom, tu falou bastante, assim, que a obesidade pode ter uma carga genética, né? Mas também tem muito de hábito, né? A gente consegue, assim, saber quanto que é hereditário, quanto que é de hábito ou não. Não, ela tem uma carga genética um percentual significativo, né, de carga genética, mas para cada indivíduo vai ser analisado isso. Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, o paciente ele pode ter uma carga genética baixa e ter uma quantidade de compulsão alimentar muito alta. E aí ele desenvolveu obesidade. Ou o contrário, ele não tem nenhum problema psiquiátrico, nunca passou por trauma sexual ou trauma nenhum na infância, mas ele tem uma carga genética alta. Então, ele faz atividade física, ele tem uma alimentação saudável, porém ele desenvolve obesidade sim. Então, a gente tem os dois, entende? Esse mix entre genética e ambiente, ele é individual. Mas a carga genética, assim, a quantidade de alelos que você pode receber é uma loteria quando você nasce. Você recebe aquela quantidade de alelos e aí, a partir daí, conforme você vai sendo criado e o teu ambiente, tudo isso vai influenciando. Como que a gente vai ter esse ganho de peso, né? Uhum. E falando disso um pouquinho, desses hábitos, nós mulheres, né, vamos passar por esse período de declínio hormonal, né? E todas as mulheres que chegam no meu consultório é batata. Elas falam, ai, doutora Rebeca, eu como igual, eu faço atividade física igual, mas eu tô engordando, ou eu não consigo mais emagrecer, né? Isso. Como é que funciona, assim? É verdade que a mulher na menopausa ela vai ganhar mais peso? Tem alguma coisa que ela possa fazer para que ela não tenha essa mudança corporal tão drástica na menopausa? Existe o mito do metabolismo, né? A gente brinca entre a gente... Ele fica lento, né? Existe, assim, o metabolismo, ele é quase uma entidade, eu brinco, né? Porque todo mundo fala no metabolismo. Meu metabolismo. Metabolismo realmente é algo complexo, ele não é uma equação matemática normal, mas... Teve um estudo de 2021 que ele foi um estudo clássico, assim, sobre metabolismo enorme, que saiu na Cell, e ele mostrou que o nosso metabolismo, ele cai muito pouco após os 60 anos. E é muito pouco mesmo, assim. O que acontece com a gente ali na vida da adolescência e do trabalho é que nós nos tornamos muito menos ativos, entra álcool, entra outros prazeres bons da comida, porque às vezes a gente não se atentava tanto para esses prazeres como... e aí, mesmo que você tenha uma... não, Cris, mas assim, no meu caso não. Eu sempre comi bem, eu fiz atividade física. O que acontece na menopausa é uma mudança da composição corporal. Então, caindo o estradiol, a paciente ela começa a ficar um pouco mais sem a curva. Eu brinco que ela vira uma maçã. Eu falo pra pessoa assim, a gente vira uma maçãzinha. Exato. E aí a gente precisa, se puder fazer reposição, vai ver isso revertendo. Ou dar uma atenção muito maior aí, usando medicação mesmo, às vezes, para
não ter os para-efeitos disso, que seriam gordura hepática, nossa, a gente vê uma diferença no colesterol, na glicemia na hora que o estradiol realmente começa a voltar. cai, né? Que interessante. Então, assim, quando cai mesmo, o perfil lipídico já piora, a glicemia aumenta uns 10 pontos, aquela que não era pré-diabética às vezes vira, e o abdômen muda, né? E às vezes, claro, o peso também. Existe uma questão biopsicossocial, assim, da menopausa, que o prazer também por doces tem uma fase ali que a gente percebe, mas eu não diria que isso seria uma causa do ganho de peso. Acho que o ganho de peso principal mesmo, que a gente sabe de estudos, é essa mudança na composição essa queda corporal. do estradiol. Eu vejo muito isso nas minhas pacientes oncológicas, né? Esse ganho de peso, assim. Quando isso é provocado, a gente vê na hora, né? Mudança. Então, a gente sabe que E junto com o diagnóstico, daí às vezes é o gatilho dela, assim, ok, passei por isso, então agora eu vou ter a recompensa da comida, né? Sim, uma gratificação, né? Isso, então a gente observa muito esse ganho de peso ao longo, que é bem diferente do que as pessoas pensam, que as pessoas pensam assim, a pessoa vai tratar um câncer, vai ficar caquética, né? Sim. Que é como os filmes mostram. E não, na verdade, as mulheres, elas ganham em torno de 10 quilos aí durante o tratamento, que é bastante coisa. E depois, para perder, ela já vai estar na menopausa, né? Por conta dos efeitos colaterais. Então, viu para as mulheres aí que estão ouvindo a gente, que acham que é besteira, né? Que, meu Deus, meu corpo, eu realmente estou vendo que tem uma dificuldade. A gente tem realmente essa influência dos nossos hormônios, né? No ganho de peso. Muitas vezes a gente sugere, se for possível, o uso de medicações, sim, nessa fase da quimioterapia, na fase que ela possa usar, né? Desde que ela possa usar. Porque as medicações que a gente usa hoje, elas basicamente modificam a motilidade intestinal. Então, assim, de efeito colateral que eu vou ter é algo que possa interferir na motilidade intestinal. Então, de acordo com o oncologista, a gente utiliza com sucesso. Então, o paciente às vezes vai começar a usar, começou a engordar, é interessante que a gente já ali aborte esse processo, porque a gente já sabe onde é que vai parar, são 10 quilos, então quem sabe quando ela engordar 2 ou 3, a gente já consiga abortar esse ganho de peso, né, com essa ação multiprofissional, entende? Foi bem legal de tu falar isso das medicações. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que já teve câncer de endométrio, obesa, e eu falei pra ela, tem que emagrecer. Daí eu fui no endócrino, ele me prescreveu os remédios e eu fiquei com medo de usar. É muito engraçado isso, né? Porque eu penso, eu olho assim, gente, mas por que tem medo de usar, né? Eu vejo, assim, uma dicotomia, assim, as pessoas que não precisam usam sem medo, vão lá e compram as canetas emagrecedoras, que é por um ganho estético mesmo, né? Porque essas pessoas são saudáveis. E eu vejo as pessoas que realmente precisam, parece que elas têm medo de usar. De onde que vem isso? Então, vem da década de 70, porque o que a gente tinha, inclusive quando eu fiz residência, não foi na década de 70, mas ali em 2006, a gente tinha Desobese, Femproporex, anfetaminas e sibutramina e orlistat. Então, era esse o kit, não tinha mais nenhuma opção. E aí, as anfetaminas, uma grande parte, né, daquela época, eram anfetaminas com pico, enfim, faziam uma adição à anfetamina e teve esse receio. Tanto que teve um estudo bem interessante no Lancet que mostrou, se você dá o diagnóstico de diabetes, 98% das pessoas tratam. Se você dá o diagnóstico de obesidade, só 2% trata. Nossa, é muito pouco. É pouco. É porque as pessoas ainda não veem como uma doença, não vê como doença, acha que, mas eu vou me esforçar mais um pouco, como se fosse questão dela. Não é, né? Tem todo o arrazoado biológico por trás muito forte, variáveis que começam no intraútero, por exemplo, do programação precoce ali, né? E também eu vejo a diet culture como um grande problema. O que é diet culture? É aquilo que vai acontecer semana que vem, que a gente ainda não sabe, mas algum influencer, isso já acontece desde a década de 70, cria uma nova dieta para a obesidade. E aí, ou alguém tá comendo muito ovo, ou alguém tá usando alguma coisa nova, e isso vai ser a última. Então, a gente vive a diet culture. Meu Deus, eu lembro que saía no jornal, assim, ó, dieta. Eu lembro disso, tá? Quando eu era adolescente, dieta da carne. Isso, dieta da sopa. Eu, Rebeca, adolescente, assim, então essa semana eu fazia dieta da carne. Pois é. E daí, então, a gente assim, ficava irritada. Eu matava alguém, porque eu só comia proteína. E eu precisava de carboidrato. Claro. Sim. E, então, essa diet culture, ela permeia os meios de comunicação que se validam e usam disso para ter headlines, que é disso que eles vivem. E a gente consome, então a sociedade consome isso, ou seja, compra esse produto, compra essa revista, compra.
e espalha. E aí, daqui a pouco, vem outro, e vem outro, e vem outro. E fica sendo isso o tratamento da obesidade. Não é. Então, diet culture, a gente tenta ao máximo evitar com o paciente. Ou seja, a gente vai lá nas sites, a gente explica isso. É um processo cognitivo. Você vai aprender de você a emagrecer. Então, a gente vai ver o quanto quais variáveis para você estão mais envolvidas. Será que é porque eu tenho um paladar infantil, além da genética, né? Quando a gente está falando isso, sempre além da genética. Eu tenho uma colega que é endócrina pediatra, ela tem um paladar infantil, ela gosta de comer bolacha, bolo. Isso, assim, ó, eu sempre explico, tudo bem, que bom, já tem consciência, vai poder deixar para um momento. E eu acho que é interessante a gente entender isso, né? Dieta vem do grego diaita, que é modo de vida. Então, você vai poder usar, a gente não vai restringir. Só vai ter um momento, né? E isso vai ser organizado para não ser a desculpa toda hora para um estresse, eu vou comer. Então... E eu acho muito engraçado essa coisa que tu falou do diet culture, que eu vejo às vezes muitas pessoas, eu vejo no consultório, né? Ai, não, doutora, agora eu tirei glúten, lactose, não sei o quê. Isso. Daí eu pergunto, mas tá bebendo? Bebo. Daí eu olho aquilo e falo, não tá fazendo sentido na minha cabeça, né? As coisas que são realmente que a gente sabe que não são legais, a pessoa não tira. Mas as coisas que são um modismo, isso cada vez vai ser mais, né? Porque vai ter internet, inteligência artificial, a gente não vai dar conta dessa demanda, né? E hoje em dia a gente tem medicações seguras. Seguras, tá. Muito seguras. Assim, muito a longo seguras, prazo. Liberadas para criança com 6 anos. Olha então, isso. Liraglutida liberada para 6 anos, semaglutida liberada para 12 anos. A gente tem uma tranquilidade em dizer que essas medicações, até pelo volume de pessoas que já utilizaram, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar os efeitos colaterais de tudo que eu uso e é isso. Os efeitos colaterais que a gente tem com essas medicações são derivados da diminuição da motilidade intestinal. Então, a gente sabe como lidar com isso. Sim, é uma coisa tranquila de a gente organizar, né? Isso, às vezes as pessoas me perguntam, doutora, a senhora gostaria que fosse com receita carbonada? Claro que não. No Brasil, o anti-inflamatório, que é muito pior, não é receita carbonada. Né? No Portugal, se você quiser comprar um Dramin, um plasma, qualquer coisa, você não consegue, né? De fenidramina, enfim, não consegue. Porque precisa de receita. Aqui, a gente tem tudo liberado, né? Mas é isso que eu falo. Se a gente piorar o acesso a essa medicação, vai piorar a aderência. Vai piorar a aderência, porque a gente precisa que ele continue a usar. Se ficar sem a receita, vai ser pior pra gente. Então, muito legal esse ponto de vista, realmente. Assim, como não é muito a nossa área, a gente não entra nesse embate, né? Não gera adição, não tem efeito no rim. Ao contrário, todos os trabalhos mostrando que melhora doença cardiovascular, melhora né? a doença cardiovascular, a esteatose, melhora agora estudos recentes com adição, com redução de alcoolismo também, né? Porque vai na recompensa, tem uma ação também na questão de recompensa. E vai ter um momento que essa pessoa usando essas novas medicações, ela vai criar tipo uma resistência? Não. Não? Não há, no relato de resistência, não. Não. O que há, sim, a gente tem platôs, a gente tem que saber fazer alguma coisa no platô, explicar para o paciente, entender os platôs de cada um, porque o que é o platô? Você chegou numa dose de medicação, você reduziu o peso até uma parte, e aí você tem um platô, que é um ajuste metabólico. É como se pegasse um motor e mudasse a rotação dele. E aí você vai ter um tempo de platô e daqui a pouco começa a emagrecer de novo. E aí, o difícil é só lidar com o imediatismo de todo mundo, que a gente quer que tudo fique... E as expectativas, né, Cris, também, porque eu vejo, assim, eu vejo muitas pessoas, assim, que, sei lá, uma mulher alta, assim, que tem uma estrutura corpórea mais robusta, aí ela quer ser a pessoa fina, Gisele Bündchen, ela não vai ser, né? Como se eu, Rebeca, que tem 1,57 de altura, quisesse ter 1,70, não tem, né? Assim, eu acho que tem essas expectativas que as pessoas às vezes acham que porque vão tomar as medicações vão ter um corpo lindo, sarado, né? Assim, né? Nem sempre vai ser isso, né? Vão ter um corpo saudável, né? Eu sempre pergunto duas perguntas, assim, que são para eu entender, né, o que o paciente precisa ou quer ou deseja. Qual que é o peso que gosta? Porque eu preciso saber se ele já teve esse peso na vida adulta, porque às vezes ele não teve. Ele não, o peso que eu gosto é aquele, mas eu pergunto, e
que momento da sua vida o senhor já teve esse peso? Aí fica tentando lembrar. Então, assim, às vezes é 100% idealizado, né? E também eu pergunto muito, o que te incomoda mesmo no teu corpo? Porque às vezes é algo assim, por exemplo... e a gente precisa entender qual é o tipo de sofrimento de cada um. Não é porque a pessoa tem um sofrimento estético que ela não deva resolver. Mas é estética. Eu tenho que explicar pra ele, mas olha aqui, bioimpedância tá ótima, você vai melhorar, isso aqui tudo. Mas aqui é cirurgião plástico, não é mais metabólico. Sim. E às vezes acontece. Aquela gordurinha localizada, né? Que às vezes a gente tem aquela barriga flácida. É subcutâneo. É uma questão de flacidez, não é pro endócrino. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Onde está localizada a gordura. Mas isso é tudo feito uma análise, assim, sobre... mas é importante a gente não diminuir o sofrimento, porque é um sofrimento válido, cada um tem o seu, né? Ninguém pode dizer que o do outro é... Tu sabe que eu sou casada com cirurgião plástico, né? E um dia eu perguntei pra ele assim, tu não queria tratar doença, né? Assim, legal, essa coisa da medicina, vamos salvar vida. Daí ele me mostrou, assim, uma mensagem de uma paciente, assim, doutor... Sabe, ele tinha corrigido, sei lá, uma orelha, sabe? E assim, que aquilo mudou a vida dela. Exatamente. Então ele olhou assim, não, amor, olha só, eu tiro o sofrimento das pessoas, sim, né? Então, assim, coisas que às vezes é bem isso, o sofrimento do outro não é o teu, né? Mas essa idealização do biotipo, tu tens toda a razão. Eu mostro muito o corpo de atletas, porque eu penso assim, poxa, uma atleta de vôlei, ela treina 3 horas, 4 por dia. Eu pergunto pra pessoa, qual é a sua profissão? A senhora é atleta? Não. Então, vamos pôr aqui uma atleta pra gente olhar. Olha só a perna dela, o braço dela é fino, a perna é fina, porque somos mulheres, a gente não vai ter um quadríceps de um jogador de futebol. A gente vai ter um quadríceps de uma mulher. Que mesmo as que treinam muito, se você olhar as pernas das jogadoras de futebol feminino, você vai achar fina. Não vai achar Teve muito isso agora nas Olimpíadas, eu acho, né? Que ficou, essa aqui, tipo, a atleta ali que tinha aquele corpo. E falando, viu, ela joga vôlei, ela tem esse corpo, assim, diminuam suas expectativas, né? Isso, tinha uma... Às vezes uma barriguinha, tinha assim, às vezes era uma mais reta, a outra era mais... Mas é claro, é isso, é o biotipo de cada uma. E a gente tem que isso eu acho bem difícil, assim, ainda mais com coisas de internet, né? Isso. Já era difícil antes, eu acho que tá ficando mais difícil, sim. Mais difícil, porque é muito jogado uma estética. E outra coisa também, eles confundem hipertrofia com força. Que é uma coisa que não tem nada a ver. Que é tipo a pessoa tá musculosa e ser forte. Não tem absolutamente nada a ver, né? Se a gente vê um tenista ou uma tenista agora, a última, que esqueci o nome dela, que é bem difícil. 230 km por hora, o saque dela. Tu olha o braço dela, tu não diz que tem aquela força. E aí é isso, né? Ela que legal essa analogia. Mais forte do que muito homem que tem um baita bíceps. Certeza que ela é. Não tenha dúvida. Eles não conseguem ter a força que ela tem. Mas é isso que eu falo, assim. Às vezes as pessoas confundem. Acham que braço forte é forte. Não. Braço grande não é forte. O vetor de força, ele é treinável, a gente tem que treinar. E os biotipos de pessoas muito fortes, às vezes, não parece que a pessoa é forte, entendeu? Entendi. Não, bem legal essa analogia, algo que eu nunca nem tinha pensado. E a gente vê que, eu não sei se isso pode ser, né? Mas eu vejo muitas pessoas agora querendo as injeções, né? A injeção. E daí, muitas das vezes, não é a solução, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um mecanismo ali de compulsão alimentar, uma ansiedade, um transtorno, né? De saúde mental maior. Então, assim, só pra gente deixar claro, assim, a injeção não funciona para todos. Não. Para todo o tratamento de sobrepeso e obesidade. Não funciona para todos. Inclusive, Rebeca, a gente tem pacientes que têm obesidade, mas têm um padrão alimentar muito ruim. Por exemplo, comem muito mal ou fazem períodos enormes de jejum, depois comem muito. Esse tipo de paciente, às vezes, a gente vai precisar uma reeducação alimentar primeiro, porque a gente pode piorar esse padrão alimentar. Porque daí vai ficar sem fome. Sem fome, e aí o metabolismo cai mais ainda. Aí, claro, cai cabelo. Aí essas coisas que ficam falando na internet. Por que alguém caiu todo o cabelo? Caiu todo o cabelo porque ele parou de comer. Certeza absoluta, já tive casos, né? Eu tenho um colega médico, tá? Que ele fazia jejum intermitente. Daí ele ficava o dia inteiro sem comer. E daí eu perguntava, o que tu come então quando chega em casa? Ele, eu quero pizza, risoto, hambúrguer. Daí eu falei, tá, mas cadê tuas vitaminas? É isso, né? Isso, exatamente. Fica muito... Que ele não comia fruta, verdura, porque ele ficava assim, ele fazia o jejum para poder comer o que ele queria, entendeu? Uma ideia totalmente maluca. Mas eu falei, mas a gente precisa de nutrientes, isso tem na fruta e na verdura, não tem jeito, tem que comer. Sim, tem alguns nutrientes, microelementos, minerais, que só em alguns
Aham. E a gente falou um pouquinho dessa coisa da ansiedade, da depressão. Eles estão relacionados? Assim, Sim. as pessoas obesas, elas são mais depressivas ou vice-versa? As pessoas com depressão têm mais ganho de peso ou não? Exatamente. Essa inter-relação, ela é bem frequente. Uhum. Às vezes, em alguns casos, a gente não sabe naquela pessoa que começou primeiro. Entendi. Mas tem toda a relação. Primeiro, porque alguns medicamentos que tratamos a depressão levam a obesidade também. Uhum. Então, fica um pouco entremeado. A gente, no final, vai fazer a anamnese e não sabe o que começou primeiro, né? Mas sim, a incidência de depressão, ela é bem maior em quem tem obesidade, sim. Tá, e quem ansiedade tem diabetes também. Uhum, E sim. quem tem diabetes também, mas a diabetes também. pode ser a causadora. Também. Igual, olha, Uhum, não que a gente sim. sempre pensa o contrário, né? Esse não. diabetes veio da obesidade. Sim, não, provavelmente sim. Alguma disrupção dessa relação com a serotonina, enfim. E, bom, como eu trato câncer, né? Então já sei que a obesidade hoje em dia está se falando como um dos principais cancerígenos do século. Não tem como, né? O que mais, assim, além do diabetes, pressão alta, o que mais que a gente precisa se preocupar com uma pessoa que está com sobrepeso e obesidade? Vamos botar o sobrepeso aí também, que eu já acho que é um sinal de alerta bem importante, né, para a população. Um que a gente não fala muito é a cirrose, o transplante hepático. Hoje a gente já tem transplante hepático por conta de obesidade, sim, por conta de esteatose. A esteatose que é uma coisa assim, né, Cris? Eu não lembro, assim, quando eu fazia faculdade, a gente não falava muito de esteatose hepática. Não, esteatose não. E agora eu vejo muito nos laudos que eu peço, assim, né? Esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3. As máquinas estão melhores, a gente sabe ver, né? O radiologista vê. E as máquinas melhorando mesmo, porque precisa de uma máquina mínima pra gente saber ali que tem alguma deposição de gordura. Exato. Então, eu vejo isso, que a gente tá... Isso é bom, mas isso não é o suficiente. Ainda as pessoas, só tem uma gordurinha. Elas falam pra gente, não, doutor, deu uma vez que eu tinha uma gordurinha no fígado. Mas não é, isso é o início de muitos problemas. Principalmente aí do diabetes, da conversa que o fígado faz com o pâncreas. Então, hoje a gente sabe que existe essa conversa metabólica ali, e é ali que começa para diabetes. Então, assim, diabetes, pressão alta, colesterol, doença cardiovascular, tudo tá associado, assim, câncer, né? E aí agora temos falado mais para até que as pessoas entendam mais a esteatose. E redução de anos de vida, né? Redução de qualidade de vida, de CALI lá, que é aquele redução de anos com qualidade de vida, e redução também de estimativa de vida. Acho que isso é difícil pra gente... Que a gente tá tudo... que bom, é a primeira vez que a gente pode viver até os 100. Achar que, tecnicamente, né, a gente pode viver até os 100. E a obesidade, a fartura que a gente tem, com a genética que a gente tem, muitas vezes vai nos causar problemas. Então, isso é um paradoxo. A gente pode viver mais, mas a gente precisa saber viver, né? Também porque, assim, as articulações vão estropiando, né? Não tem jeito. Joelho, é peso, né? Às vezes eu falo, as pacientes ficam reclamando, eu falo, mas tem peso em cima, né? Não tem jeito. E daí foi bem legal a gente falar dessas doenças, porque a gente também tem um negócio também muito na moda mídia, né? De a gente não ser gordofóbico, né? Então, vamos botar pessoas gordas, com visibilidade, pessoas que estão acima do peso. E daí se fala muito em obesidade saudável, né? Tipo assim, eu estou acima do peso, mas olha meus exames. Eu vejo muito isso, doutora, mas olha só, meus exames estão ótimos, meu colesterol alto, minha glicose alta. Eu só estou acima do peso. Existe obesidade ou sobrepeso saudável? Sim, existe sim. A gente vê pacientes que eles não têm uma genética, né, de dislipidemia, de colesterol muito importante, então realmente não tem essa alteração. A gente vai conversar com eles realmente sobre isso que tu falaste, sobre o joelho, sobre o quadril, que não vai aguentar muito tempo. E aí a gente precisa... Porque talvez realmente eles nunca desenvolvam, tipo diabetes, pressão alta. Não vão desenvolver. O que eles podem desenvolver, e aí a gente pode pensar com eles na obesidade melhorada. Que é um conceito, a Bezo fez um bom consenso sobre isso, que é esse entendimento da obesidade melhorada, que ele seja condicionado mesmo com aquele peso. Então, ele vai ter que fortalecer o joelho, ele vai ter que fazer, talvez, aí algo na água para ele fortalecer ao longo do tempo. A gente vai precisar pesquisar a condição cardiovascular, fazer um teste de esteira para ver como que ele aguenta. Então, porque a gente precisa entender com ele a longevidade dele. E a gente, como médico, vai ter que querer sempre uma longevidade boa, com qualidade de vida, como tens falado, né? Então, a gente trabalha esse conceito da obesidade melhorada. Não é obesidade lá para aquele IMC de 25. Isso já acabou. Ninguém mais
pensa nisso. A gente pensa no que para aquela pessoa vai ser bom o suficiente para emagrecer e trabalha com isso. Com essa meta realista e boa para a saúde mesmo. Uhum. E tu falou muito dessas dietas da moda, né? Uhum. Assim, acho que isso é a pergunta de $1 milhão, assim. O que realmente funciona? Porque, meu Deus, é bem o que tu falou. Cada ano que passa é um modismo, né? Então, Isso. a dieta... Agora tem a dieta que as pessoas só comem carne. Isso, a Daí, carnívora. agora tem é um perigo, né? A carnívora eu acho um perigo total, 100%. Assim. Então, daí daqui a pouco é a dieta do tira glúten e lactose. Depois, daí às vezes eu vejo o pico de insulina nessas pessoas, né? Pico de glicose aumentando porque estão comendo um monte de coisa que tem açúcar. Então, assim, é o básico ainda, né? É o que a gente sempre soube, né? Sempre soube. O que é o nosso problema no Brasil, realmente, é a nossa panificação. Ela vem com muitos produtos químicos. A gente tem isso. A gente usa muito farinhas brancas, porque aqui, a colonização açoriana, a gente usa muito farinha de mandioca. E o alemão e o italiano vêm com a farinha de trigo também, mas o nosso trigo é diferente do deles. Hoje o nosso trigo é muito mais refinado. Então, nas meta-análises, Rebeca sempre ganha a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta ancestral. O que é uma dieta ancestral? A dieta mexicana, a dieta peruana, a dieta brasileira também. Quando você pega ela ancestralmente falando, ou seja, arroz, feijão, salada, orgânicos, ovos, isso não tem problema nenhum, fruta, não é? Feijão. Exato, feijão, aipim. Então, a gente tem o guia brasileiro, o guia alimentar para a população brasileira, que é um documento que ele é atualizado, ele é maravilhoso, um PDF. A gente até depois, se quiseres deixar, é muito legal. Então, as dietas ancestrais, elas são muito equilibradas. Entendeste? O que vem acima disso é que é o problema. São os semi-industrializados, industrializados. Não que a gente não vá usar um pão branco, podemos usar. Mas a questão é, quanto disso entrou na minha dieta, que era a dieta vinda de planta e proteína, quanto que entrou de produto industrializado, quanto que entrou de embalado, quanto de refri, quanto de álcool, que o álcool eu chamo de bacon líquido, né? Porque ele tem 1 grama de álcool, tem 7 calorias. Então, antes eu chamava de pão líquido, agora eu chamo de bacon, Mas a dieta do Mediterrâneo, ela é baseada em quê? Frutos, mais carne branca, eles têm mais, porque lá, para você ter ideia, para considerar dieta assim do Mediterrâneo, é até meio quilo de carne vermelha por pessoa por mês. É o que eles comem. Então, no conceito da dieta do Mediterrâneo, tem mais carne branca. Verduras, é plant-based, né? Bastante verdura, bastante legume assado. E a gente vê, né, assim, tu vai nesses lugares, tu vê que eles valorizam, né, assim, uma feira, né, um produto feito, fresco. A massa fresca, né? Isso, a massa fresca. A gente vê isso. E sabe que a Rita Lobo, né, que eu acho que todo mundo conhece, eu achei muito legal que ela deu uma entrevista uma vez, que daí estavam falando da dieta do Mediterrâneo e tal, ela falou, mas a nossa dieta é melhor que a do Mediterrâneo. Sim. Só que é essa dieta que tu tá falando, a dieta ancestral. Não a dieta que a gente come no dia a dia, né? O feijão, por exemplo, se a gente for analisar o feijão só, é maravilhoso. Ele tem de 8 a 10% de proteína. Ele pode ser usado, às vezes eu falo pro paciente, quem sabe a gente põe numa caneca, que a gente come na feijoada aquele caldinho, né? Quem sabe a gente faz uma... Então eu peço para ele deixar o feijão numa... E eu faço isso particularmente. Às vezes eu peço... põe mais um pouquinho de feijão aqui para mim. E eu saio comendo feijão, né? E depois bebendo feijão. Então, porque é um grão que ele dá bastante saciedade, ele tem bastante ferro, ele tem vários produtos bons ali. E eu acho gostoso de tomar. Então, mas tem gente que não. Claro, tem algumas pessoas que passam mal com grãos. E isso é uma coisa bem particular. Mas, no geral... A gente tem muita coisa no Brasil. A quantidade de frutas que a gente tem... isso aí não existe em nenhum lugar do mundo, eu acho, né? Então, a gente tem muita riqueza. Aqui, a gente tem um baita mar, né? Muito frutos do mar. Somos 90% da ostra nacional. Então, a gente tem muita riqueza aqui. Não precisa... E eu vou até aproveitar isso que eu acho bem... O que eu acho um desafio, assim, né? Quando se faz dieta, é a parte social. Né? Assim, porque eu acho que... né? Por exemplo, ontem eu saí para encontrar minhas amigas num restaurante. Isso. Amanhã eu tenho um aniversário num restaurante. Tem uma forma de a gente adaptar isso, né? Tem várias. Se for um problema comportamental, ou seja, a pessoa não conseguir se segurar,
eu sempre sugiro ir alimentada. E se fazer a pergunta do porquê você está indo lá. Você está indo pelas suas amigas ou para comer? Pelo prato. Se for para comer, é melhor estudar o menu antes. E já pensar antes o que vai comer. Porque quando você tiver com fome e na animação, vai vir, Sim. né? Então, a organização, que é o que mais, assim, é muito importante a organização na dieta, né? Na dieta, no modo de vida, porque é aí que pega. Porque aí tá tudo liberado. O social tá tudo liberado. Às vezes a pessoa inconsciente, óbvio, ela não tá fazendo de propósito, ela até tem várias coisas sociais, porque ela vai conseguir comer bastante. Tem uma compensação aí. Tem a compensação. Tipo, social, porque daqui eu vou poder comer. Aqui eu tô liberada. Então, assim, isso a gente trabalha muito na TCC. A terapia cognitivo-comportamental, ela é um apoiador dos processos de emagrecimento, justamente por entender, assim, o que te traz o gatilho? O que é o teu impulso? Né? Então, entender como que foi passado para aquela criança, se é um comer transtornado ou não. Se ela fica... Porque hoje em dia também a gente está num momento difícil, né? De terrorismo nutricional e de ortorexia. Eu acho isso super difícil, assim, ó. Tu sabe que às vezes eu tenho uma parente aí que, às vezes tá um pouquinho... Eu falo, não fala. Ela, não é assim que se fala com, tá gordinha, né? Tá comendo. Não, porque tu pode gerar um transtorno alimentar naquela criança. Sim, sim. Mas o terrorismo nutricional é o seguinte, quando eu falei que a pessoa tem que se organizar, eu não tô dizendo que todos nós temos que nos organizar em todo evento social. Eu tô dizendo o seguinte, se a pessoa tem muito evento social, por exemplo, tem pacientes meus que inauguram prédios, eles têm 3 eventos sociais por semana. Não vai fechar conta se ele resolver comer, assim, muito. Tudo que tem naquele coquetel, mesmo, né? Beber. Exato, mesmo um maratonista vai ficar sempre num déficit, num balanço energético positivo, ou seja, muitas calorias. Então, se a gente observar que está sendo muito evento social, aí a gente vai tomar algumas atitudes para organizar. Agora, no teu caso, Cris, mas espera aí, no mês foram 2 ou 4 eventos sociais. Não vai ser isso que vai impactar a obesidade de jeito nenhum. É isso que eu queria dizer, né? Porque o terrorismo... Vezes, né? Tipo, então agora, depois das festas, vamos fazer detox. Isso é terrorismo nutricional. Né? Vem muito isso agora no carnaval. Muito. Detox pro carnaval. Sou sempre chamada verde, suco e suco. É suco, isso. né? Dieta do suco. Tem lojas que vendem, né? Pacotes que tu compra a dieta do suco. Né? Ou só sopa. É um perigo absurdo, assim, fazer isso. Assim, não faz sentido nenhum. O fígado não tem esse poder. Nossos órgãos têm poder de eliminar as toxinas normalmente, assim. Então, nada vai forçar uma detoxificação. Não existe isso, assim, né? Mas o terrorismo nutricional é justamente isso. Tem que fazer detox. Olha só. Então, eu mesmo, quando saio com as pessoas, elas olham pra mim, vamos ver o que a Cris vai comer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não sou endocrinologista. Quando eu trabalho lá, eu sirvo a vocês. Ou seja, eu faço essa análise com vocês, junto com vocês, para ver se tem alguma... Mas aqui, não, a gente está tranquilo. Sim. Eu sou a pessoa que pede salada, tá? Porque eu gosto de salada hoje, né? Você habituou também, né? Habituei, gosto. Tô, né, comendo... Todo mundo comendo massa. Eu falo, vamos pedir uma saladinha? Eu peço a salada. Eu gosto, mas é porque eu gosto. E eu gosto de experimentar saladas diferentes, porque daí eu aprendo a fazer... Normalmente até em restaurante as saladas são uma delícia, né? Justo, por isso, assim. Mas não, porque... E outra coisa que tá ruim também, que é o novo CID, é a ortorexia, né? Ou seja, a pessoa que leva marmita pra festa. Porque ela não consegue mais ter uma alimentação. Então, também hoje é um CID novo, né? É um CID novo, porque virou quando você leva para a vida social a não ser excetuando-se, né? Eu sou celíaco, né? Claro, alguma coisa assim, que vai ser uma alergia muito grave. É horrível isso, né? A pessoa já tem um outro transtorno. Então, a gente cuida muito com isso, sabe, Rebeca? Porque é o que tá virando. Tá virando, a ortorexia tá virando, assim, mais regra do que... E vai vir mais ainda, porque a gente vê, né, rede social e, tipo, marmita, né? Eu um dia desse tava pensando, assim, tipo, né, a gente incentiva atividade física, tu também, mas isso também não pode ser uma neura, né? Não. Porque, às vezes, aquele dia que tu não conseguiu fazer, porque simplesmente... Grandes coisas. Aquilo vira, assim, um estresse na vida da pessoa. Né? Exato. Assim, o dia que ela não malhou, porque, enfim, choveu, quebrou o carro e alguém tá internado no hospital. Ou tá exausta, né? Precisa dormir.
Enfim, daí isso tem virado essa coisa Uma assim da pressão. disciplina em tudo, tem virado uma Disciplina, pressão. Né? Aí eu evito muito Uma ditadura compartilhar assim, isso. saudável, né? Sem que também dúvida. não dá. Não dá. E eu até ia te perguntar o que como endócrino tu nunca comia, mas nem vou perguntar. Não pode perguntar. Hoje eu não come como endócrino. como endócrino, hoje eu não como, eu não posso falar marca, mas hambúrgueres só se eu tiver sem nada no deserto Saara. Eu já comi, já aconteceu comigo, não tinha nada aberto. Esses hambúrgueres de rede, né? Rede assim, muito fast food. E refrigerante também faz bastante tempo que eu não tomo refrigerante. Agora pode acontecer. Porque eu tenho uns refrigerantes, assim, a gente tem uns refrigerantes regionais, assim, aqui, que me lembra a época de criança, assim. Então, às vezes eu vou comer. Todo lugar do Brasil tem, né? Eu vou comer pastel com as crianças, adoro tomar, assim, né? E eu lembro quando eu ia na feira com meu pai, enfim. Então, tem uma coisa isso, assim. eventual. Mas é porque é muito produto químico mesmo. Então, não vejo muita vantagem. Mas o restante não tem restrição nenhuma, assim. Nenhuma mesmo. Ai, que bom. E a pessoa que é obesa e atinge o seu peso ideal, né, ali para aquela composição, ela sempre vai ter que cuidar? Ela sempre vai ter que cuidar. Como eu te expliquei, a gente está usando a taxonomia, que é essas palavras. Esse ano mudou para ser a mesma do câncer. Então, a gente fala em recidiva, em controle. E isso foi feito para dar a severidade mesmo da doença. Então, assim, porque ninguém levava a sério. Não se leva a sério. Tem um caminho bem longo, na verdade. Isso. Eu vejo no consultório, porque eu fico pensando se eu, Rebeca, tivesse com sobrepeso, com uma pressão alta, com alguma coisa assim que eu já ia me assustar, mas eu vejo que as pessoas ainda não se assustam. Não. Né? Quando eu mostro figurinha, né? Então, porque eu acho que realmente não assusta, né? É porque viemos de uma geração que não cuidava muito ainda, né? A anterior, assim. Então, eu vejo também essa normalização da doença cardiovascular, infarto, AVC. Sim. Às vezes eu preciso falar de disfunção erétil para a pessoa poder começar a prestar atenção em mim. Aí eu começo a falar, você sabe que o pênis só tem uma artéria? Aí a pessoa Eu acho engraçado quando começa a ficar preocupado, mas não é por eu quero ameaçar, não é nada disso. É porque são coisas que infarto AVC às vezes tá meio normalizado, assim. Pode fazer infarto AVC. É igual quando a gente pergunta se toma algum remédio, não. Daí vai perguntar, tem um problema de saúde? Não. Daí toma algum remédio? Tomo. Daí as estatinas, né? Hipoglicemia. Daí eu falo, ok, tu toma? Ah, não, mas eu não tenho. Tá controlado. Sim, né? Eu acho bem tá controlado, eu acho que vem uma mudança e assim, espero, né? Sim. Bom, eu acho que a gente já tá quase terminando. A gente podia ficar as 3 horas. As 3 horas do último. Porque ela falou que o último podcast dela demorou 3 horas. Eu falei, não, ninguém assiste um podcast de 3. Hoje é tudo. Não, é que foram 3 episódios. Foram 3, a gente gravou 3, Mas pra encerrar, assim, que dica prática, assim, que tu daria pra quem realmente. Acho que não vamos falar de estética, né? Porque se a gente perguntar, acho que assim, 90% das mulheres vão dizer que estão insatisfeitas com peso, né? Mas pra pessoa que precisa perder mesmo peso de forma saudável. Penso que ela precisa eleger uma pessoa, de preferência 2 aí, um nutricionista, endócrino, personal endócrino, para que seja o acompanhador, fazer esse acompanhamento, porque vai precisar. Não é uma coisa pontual, tu entendes? E precisa ser essa pessoa que estude mesmo a obesidade, porque o que a gente vê muito hoje é aquilo que a gente estava falando. Eu sou especialista em hormônio. Né, faz tá meio terra de ninguém. Terra assim, de né? ninguém, assim, todo mundo estuda tudo. Nós entendemos que não são só os endocrinologistas que vão tratar a obesidade. É óbvio que não, senão não vai dar conta do mundo. Não, imagina, eu trato no consultório todo mundo coisa, assim, essa paciente que ganhou peso. Tem que tratar. Mas o que eu quero explicar é que, assim, não pode ela achar que vai fazer tudo sozinha. Porque, mas as pessoas chegam assim, eu que sou sem vergonha, eu não tem nada a ver com caráter. Tem que explicar que é biológico, tem carga genética, é biológico, vamos tratar e executar o que tem que ser feito. E não ficar nesse lenga. Às vezes a pessoa fica anos, aumentou 15 quilos e não procurou ninguém. Então, e ninguém aumenta de um dia pro outro, pra tu teres ideia, a média... aumentando, né? Isso, a média são 6 anos com obesidade para procurar um técnico, um profissional, um médico. Nossa, é muito. 6 anos. É muito né? tempo. Então, acho que o primeiro passo é procurar alguém que se dedique a essa área, assim.
Ótimo. Cris, obrigada. Imagina, né? obrigada Deus, eu pela ficaria horas oportunidade, aqui, obrigada. Espero que todas tenham gostado. E eu vou pedir pra tu deixar os teus arrobas aí, que eu acho sempre legal as tá bom. pessoas te seguirem. Aham. Se tu souber, porque às vezes eu tenho que pegar o meu Instagram, porque eu não lembro se tem pontos. É arroba doutora Cristina Schreiber e arroba Zeit. Arroba Zeit Health é bem facinho. O Zeit é Ótimo. Z-E-I-T e o outro é doutora Cristina Schreiber. Sigam lá, que sempre tem bastante informação. E assim, a Cris incentiva todo mundo aí a praticar atividade física. Verdade. Obrigada, Um beijo, Rebeca. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.